O Conselho Geral, ele está ali, então, os demais conselhos regionais, que são subordinados ao Conselho Geral. Então, primeira região, segunda região, terceira região, quinta, sexta, sétima região europeia. Abaixo nós temos, então, os distritos, nós temos os acidentes, que são, na verdade, a voz do bispo, né, dentro dos seus distritos. Né, todos eles, então, subordinados aí à questão do seu conselho ou do seu conselho regional. E temos, então, abaixo as igrejas locais e as congregações, né, que vão seguindo essa forma de governo. E nós podemos entender perfeitamente que nas igrejas locais nós temos departamentos, como também existem também os seus departamentos a nível regional. Né? Temos aí o diretor regional de jovens, o diretor regional de adultos, né? O diretor regional, né, de adolescentes, os departamentos. E, consequentemente, temos também a questão do distrito. Né? O distrito, a igreja, ela tem essa forma de governo, né? Tem essa forma de trabalhar. Trabalha utilizando, né, os leigos, os irmãos que trabalham, tem os seus departamentos, utilizando o diretor de jovem, o diretor de adolescente, a igreja local, né, e como também o distrito. Então, tudo é bem subordinado, muito bem organizado. Dessa forma é que funciona os trabalhos e as diretrizes da nossa denominação. Ok? Pode seguir. Alguém tem uma pergunta? Não, né? Está claro aqui para os irmãos, não está? Acho que os irmãos estão conseguindo. Dos ministérios, o ministério da nossa denominação, os ministérios, os bispos, os ministros, os pastores e as missionárias. Tá? Aqueles que estão ativos, né? Ou aqueles também que não estão em operação inativos, ou seja, aqueles que são jubilados, né? Ou aqueles que estão aí à disposição. Fazem parte, nós chamamos aí dos ministérios. Na verdade, a igreja hoje ela tem entendido que a igreja precisa, como diz, ampliar a questão dos seus ministérios. Né? Hoje nós temos, inclusive, pessoas que têm aí um ministério que nós chamamos, né, o ministério de louvor, o ministério da intercessão, né, o ministério do ensino, na questão da educação, que tudo isso é muito, muito importante. Foi bem colocado aqui pelo pastor João, que a pregação é aquilo. A pregação, você dá mais, né, atingindo a questão do seu lado emocional. Mas quando nós paramos para poder, de fato, estudar, que de fato é muito importante, aqui alguém uma vez falou que assim, alguém falou assim, olha, as outras denominações, as outras seitas, eles são muito bem preparados, eles sabem isso, aquilo, tudo, tá, aquela coisa toda. Você vê alguém falando isso, né? E aí eu vou discordar, irmãos. Não sou bem preparado para coisa nenhuma. Nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos, você que não sabe. Porque se alguém vem, chega lá, bate lá na tua porta, né? Tipo, né? Geralmente lá, bate, geralmente é um TJ. E vem falando a respeito do reino, né? E vem falando a respeito. Aí vem com uma série de coisas, aí você fica meio atrapalhado. Não dá para atrapalhar, irmão. É facinho, facinho. Não tem dificuldade quanto a isso, não. Chegar para ele e debater no mesmo pé, e falar e mostrar para eles. Não ficar com medo. Né? Alguém, não, porque o espírito é kardecista e ele também. Não. Se você se esmerar e estudar de fato, você vai conhecer e vai ver que todas as heresias que eles falam é fácil de serem derrubadas, né? Simplesmente porque você conhece, primeiro que você conhece a história da sua denominação, você conhece a história da sua igreja, e depois você também conhece a Bíblia, você também conhece a palavra de Deus. Né? Então é importante sim fazer leitura anual, é importante sim estabelecer isso como método, como padrão para a sua vida, utilizar sempre questão de livros. Né? Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui têm esse cuidado de trabalhar com a escola bíblica dominical. Quem trabalha com a escola bíblica dominical? Então é sempre bom, irmãos, ter uma boa Bíblia de estudo. É bom termos, você tem uma vasta oportunidade aí de poder comprar e ter uma boa Bíblia de estudo. Você ter uma concordância bíblica, você ter um dicionário bíblico. Isso é tudo importante, que isso enriquece a questão, né, da aula que você de repente vai dar, ou da maneira como você quer trabalhar. Então tudo isso é muito importante para nós, né? E ir na fonte correta. Hoje o CP ele tem um material muito bom, um material muito vasto, que pode ser comprado, pode ser adquirido,
né? E às vezes nós temos essa dificuldade, às vezes nós queremos fazer assim, vamos montar uma biblioteca na igreja. Acho que sonho de muitos, né? Montar uma biblioteca na igreja. Você nunca consegue montar uma biblioteca na igreja. Tem aquela dificuldade, né? De quem vai chegar, de quem vai montar, de quem vai organizar e estabelecer, irmãos, aqui tem um livro aqui e tal para a gente ler, olha, esse livro aqui é interessante, você lê, olha, esse livro aqui é importante, né, que você leia, né? Trazendo sempre essas informações, é importante sempre estarmos fazendo uma boa leitura. Os metodistas, eles tinham sempre o hábito de sempre estar lendo um bom livro, era hábito deles, sempre estar lendo um bom livro, né? E quando nós lemos, nós crescemos, enriquecemos também o nosso vocabulário, que é por demais importante manter. Você ler bem, você fala bem, você não tem dificuldade, porque você está lendo, e aí você vai enriquecendo. Isso é tudo muito importante, muito bom para nós, ok? Nosso ministério. Pode seguir? Os membros são membros da igreja Metodista Wesleyana, as pessoas que cumprem os requisitos para admissão e foram recebidas a sua comunhão. Eles são os membros. Cumpriram os requisitos, né? A forma de recebimento da nossa igreja é por batismo, adesão, né? Por transferência, né? As pessoas são recebidas, mas desde que cumprem os requisitos ali estabelecidos, né? Pela igreja, pelo estatuto da igreja. Pode seguir. Os oficiais. Os oficiais são membros que exercem cargos tais como aspirantes, presbíteros, diáconos, diaconisas, evangelistas, superintendente da escola bíblica dominical, diretores de departamentos, de ministérios, de conselhos missionários, conselheiros de crianças, de adolescentes, secretário da Assembleia, arquivista, agente de literatura, noticiarista, presidente de conselhos diretores, demais presidentes de outras organizações. Os oficiais serão eleitos ou nomeados dentre os membros de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e que sejam dizimistas, e principalmente que sejam alunos da escola bíblica dominical. É importante, né, isso para nós, né, de nomearmos e estabelecermos a questão dos membros, que cumpram principalmente aquilo. E detalhe, irmão, isso aí nós tiramos também do nosso estatuto, do nosso regimento interno, ok? Pode seguir. Já quero concluir utilizando aqui as palavras do pastor dos Carlos Magalhães Nascimento Magalhães. Somos os continuadores de uma linda história, a do cristianismo. Como toda história, o cristianismo apresenta vários capítulos. Você já parou para pensar que podemos estar escrevendo o último capítulo dessa história? O apóstolo Paulo se preocupou com o futuro do cristianismo. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atos 20, versículo 29. Nossa igreja tem deixado marcas importantes, exemplos dignos de serem seguidos. Tudo começou a partir do ano de 1962, quando muitos clérigos e leigos sentiram seus corações estranhamente aquecidos. A reunião da Ponte, no dia 5 de janeiro de 67, não foi algo planejado pelo grupo, foi o desfecho do inevitável. Desejamos ser uma igreja comprometida com Deus, seguindo a vocação do metodismo, fazer do mundo a sua paróquia e ser uma linha de esplendor sem fim. São as palavras do nosso pastor Luiz Carlos Nascimento Magalhães, falecido, né? Não está mais entre nós, né? E pode fechar, e está aí a bibliografia de onde nós tiramos essas informações para poder compartilhar aqui com os irmãos. Irmãos, em 2007, no SPJL, a Igreja Wesleyana estava fazendo 40 anos. A Igreja Wesleyana estava fazendo 40 anos. E no antigo SPJL, Seminário para Líderes, né, para Jovens Líderes, e eu estava nesse seminário, e esse seminário ocorreu num centro evangelístico, num centro missionário da Igreja Metodista do Brasil, em Teresópolis, lá em Teresópolis. E uma das palestrantes foi a missionária Paulina Albino. E o tema era justamente da questão de poder a igreja como base ali
tinha como base os termos que era uma questão de passando o Jordão para tomar posse da terra prometida. E aí o missionário Paulino falou o seguinte: olha, não posso considerar isso como apenas uma coincidência. A igreja está fazendo 40 anos. E ela fazendo uma analogia, uma comparação de 40 anos que o povo, né, caminhou ali pelo deserto para depois então tomar posse da terra prometida. Eu falei: não posso ter isso apenas como uma analogia, porque há 40 anos atrás a igreja nascia. Há 40 anos atrás a igreja dava os seus primeiros passos. Há 40 anos atrás a igreja iniciava esta obra. E aí, depois de 40 anos, encontramos também novamente dentro, né, dos arraiais da igreja metodista. E aí ela então, ela lança essa questão, né, com a profecia ali para nós que ali estávamos, dizendo, olha, muitos daqui de que aqui estão serão pastores que darão continuidade a esta obra, que darão continuidade, ou seja, que ensinarão o povo, que vão levar a obra brasileira adiante, que vão fazer com que a obra brasileira tenha o seu desenvolvimento, que ela esteja aí desenvolvendo, crescendo e estabelecendo o seu trabalho, ou seja, ensinando, mantendo aquilo que foi iniciado 40 anos atrás. E eu era um dos seminaristas que ali estavam, né? E recebemos aquela palavra, né, profética em 2007, né? E pela ação do Todo-Poderoso, a ação de Deus, nós fomos consagrados em 2008. Em 2009 recebemos a nossa primeira igreja para poder pastorear, né? Então nós entendemos, irmãos, que nós estamos aqui, nós somos escolhidos e levantados para fazer com que a igreja, a sua denominação, que não é fruto de nenhuma rebelião, muito pelo contrário, fruto de um coração abrasado, que nós também precisamos ter. Amém? Pastor João, agradeço a fala. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor, irmãos? Irmãos, essa é a nossa igreja. Essa rápida pincelada aí para os irmãos terem uma noção, né, de que a igreja, ela não pode ter um dono, né? Homens não podem ser dono da igreja. A nossa igreja, ela não tem dono. Os homens passaram aí, irmãos, todos eles, a maioria deles, vocês viram aí, já partiram. E os filhos deles não herdaram nada, os netos deles não herdaram nada, porque a igreja metodista brasileira, ela não tem dono, né? Ela é um governo que vai elegendo obreiros para liderarem a instituição chamada igreja. Nós entendemos que o dono da igreja metodista brasileira é Jesus Cristo, é o Senhor. E interessante notar, irmãos, que todos os templos que nós temos hoje, eles nasceram de um milagre, a maioria deles. Esse templo aqui, essa propriedade aqui, muitos que estão aqui ouviram a história do bispo Ronaldo contando aqui de como Deus deu essa propriedade aqui. Foi quando eles compraram isso aqui, eles não tinham dinheiro, como a maioria dos templos que nós temos, não tinha dinheiro, não tinha condições. E o bispo veio, deu ali o que tinha, uma partezinha muito pequena, que tinha e fez as prestações. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que Deus usa ímpio para abençoar o servo de Deus. Quem crê nisso? Quem crê que Deus usa ímpios? E segundo o relato do bispo Ronaldo, falecido, um bancário, irmãos, ele era empresário, ele era um bancário, depois se tornou um empresário, e ele disse para o bispo: olha, vocês estão precisando de alguma coisa? E o bispo falou assim: olha, nós estamos. Aí contou a história: nós compramos uma propriedade, só que nós não temos condições de pagar, as prestações são muito altas e nós não temos. Ele disse: sim, mas
quantas prestações são? São abençoadas, X prestações. Falou lá o número. Aí ele falou assim: pode trazer aqui para mim, que deixa aqui para mim, que todo mês eu pago. E vocês me pagam como vocês puderem. E assim foi, irmãos. Ele pagou todas as prestações. E a igreja foi pagando à medida que a igreja tinha, a igreja foi pagando. Chegou um ponto, irmãos, segundo ele, quando faltava algumas prestações para terminar, ele falou: não precisa pagar mais nada, não, já está tudo pago, já está tudo certo. E foi assim que nós conseguimos essa propriedade aqui. Assim como tantas outras, que eu preparo uma revista chamada Nossa Região. Trimestralmente a gente prepara essa revista lá na sede, e cada trimestre nós contamos a história de uma igreja. Contamos a história de uma igreja. E tem uma igreja ali em Realengo que foi uma coisa muito interessante, que eles compraram, Deus revelou ao pastor, a igreja era alugada, e Deus deu uma revelação para o pastor, dizendo: olha, você vai nesse local aqui, que lá eles estão vendendo essa propriedade. Deus, num sonho, Deus mostrou para ele isso. Deu a rua, deu tudo. Agora, achou que ele estava maluco. O pastor José Bento, está jubilado, se vocês conhecem. E ele acordou e foi naquele endereço do sonho. Chegou lá, bateu na porta e disse: vocês estão vendendo essa propriedade? Nós estamos vendendo, sim. Quanto vocês estão querendo? Aí falou lá o preço. Só que eles não tinham também, tinham dinheiro nenhum para comprar, não tinham condições. Irmãos, aí ele falou assim: tá bom, vocês querem tirar, mas nós queremos à vista, não parcelamos, queremos à vista. Aí, como é assim, Deus falou comigo: não, vamos comprar, eu compro. Espera um pouquinho que eu vou procurar alguns irmãos, para a gente ver, né, pedir alguns irmãos que o que tiver, a gente juntar e eu volto aqui. Irmãos, ele foi para a igreja e ficou ali na igreja orando, pedindo a Deus servimento. Os irmãos que ele iria procurar para pedir esse dinheiro, irmãos, ele conta que de repente parou um carro na porta da igreja. Diz assim: aqui que a igreja que eu estou esperando é que assim, olha, eu queria deixar uma doação aqui, você recebe, então você pode ser assim. Aí deu um envelope, irmãos, era o dinheiro. O dinheiro que eles estavam precisando. Hoje a igreja lá de Realengo foi fruto desse milagre. A igreja Vira Fazenda, aquele tempo da frente Vira Fazenda, era um terreiro de macumba, espírito, que todo mês o zelador jogava o jornal pelo vasculhante da igreja. E a mãe de santo pegou aquele jornal e vinha os testemunhos de cura no jornal Mazorense. Sempre, hoje não traz mais, mas trazia testemunhos de curas, pessoas que eram curadas. E ali tinha um testemunho de uma pessoa lá em Cachoeiro que foi curada de um câncer no estômago. E esse zelador pegava o jornal e jogava pelo vasculhante e caía lá no céu. E um dia, irmãos, eu sou testemunho porque eu fui membro dessa igreja, eu estava lá nesse dia. Estávamos numa reunião de jovens, estávamos orando, e de repente entrou a mãe de santo pela porta da igreja, com um jornal na mão, e falou assim: quem é o dono desse jornal? Aí o zelador estava sentado assim, somos nós. Não queria nem falar que era ele, porque a pessoa que a mãe de santo ia brigar com ele, por ele estar jogando jornal dentro da. Falou assim: não, porque tem uma história aqui de um moço que foi curado de câncer, essa história é verdade. Aí nós falamos: não, é verdade, sim, está escrito aí, é verdade. Aí ela falou assim: então, queria que vocês orassem por mim, porque se isso acontecer comigo, a partir de hoje eu vou ser uma crente. E ela se ajoelhou assim, e nós oramos por ela. Uns 15 dias depois, ela voltou com o jornal na mão e disse: você só quer dar um testemunho. Está aqui o exame, fiz o exame hoje, eu não tenho mais nada no meu estômago, o câncer foi embora, estou curado. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela doou aquele terreno para a igreja, onde era o centro de macumba, hoje é o altar da igreja metodista de Leão. Essa é uma prova, irmãos, de que o Senhor, Ele é o cabeça dessa igreja, Ele é o dono dessa igreja. Então,
É muito bom eu poder conhecer a história, né? Só um minutinho. E, inclusive, nesse testemunho, ganhou também o presbítero hoje, Coutinho, que também está com a gente, também era do terreiro de Macumba. É verdade. Enfim, são histórias lindas, né? Eu fui membro dessa igreja há 14 anos, então conheço, eu participei, cheguei a todas aquelas lares ali, eu ajudei a colocar, né? E eu conheço a história da igreja, mas não é só dessa não, tem muitas outras histórias de milagres que Deus fez na igreja metodista. A igreja de Velha Fazenda era conhecida, irmãos, como a igreja do banco, porque hoje nós estamos aqui sentados em bancos, né, colchoados, e se tiver um banco mais duro, os irmãos ficam incomodados, reclamando, né? Tem aqui o ar-condicionado e o ventilador, né? Tem barulhão. Irmãos, eu cheguei a levar banco para sentar na igreja, porque a igreja não tinha banco, então os irmãos levavam de casa os bancos, banco assim mesmo, pegavam de cada lado e levavam os bancos, sentavam, assistiam o culto e voltavam para casa com as cadeiras nas costas, dando glória a Deus, felizes da vida. Hoje as pessoas reclamam porque os bancos são duros, né? Dói as costas, a igreja não tem ar-condicionado, a igreja não tem ventilador, então não vou nessa igreja, vou procurar uma igreja que tenha. Gente, hoje as pessoas querem igreja com estacionamento, né? Tem que ter estacionamento. Hoje a igreja tem que ter lugar para o cadeirante passar, não pode mais ser escada, um degrau tem que ter lugar para cadeirante, né? Tem que ter lugar de extintor de incêndio, tem que ter, a porta não pode ser estreita, tem que ter 1,20 m de largura para todo mundo passar à vontade. Hoje é muita frescura para o meu gosto, irmãos. É muita frescura para o meu gosto, né? Então, mas são novos tempos, a gente tem que também sair se adaptando a eles, mas, irmão, mas o mais importante de tudo não era isso. O mais importante é que a glória de Deus descia ali suado, muitas vezes o barulho do ventilador, às vezes sem ventilador nenhum, mas a presença de Deus era tremenda. Eu me lembro, irmãos, de uma casa que nós fomos, uma casa que nós fomos uma vez visitar, de um moço que batia na esposa, que deixava a esposa ir para a igreja, e quando ela ia para a igreja, quando voltava, levava uma surra. E esse moço, ele era desviado da igreja, e já tinha ido muitas igrejas lá fazer visita para ele, e ele tratava mal as pessoas. E no domingo de tarde nós reunimos com as pessoas e fomos lá visitá-lo. Nós fomos visitar a irmã e também fazer a visita a ele. E chegamos lá, nós começamos a orar com a irmã, e ele ficava no quarto, porque ele não queria participar, e ele ficou no quarto, só com aquela cara feia, ficou no quarto, e resmungando, reclamando. Esses irmãos também queriam assistir meu futebol, e posse, pegou a garrafa de cerveja e foi no quarto, pegou a porta, bateu a porta, e a esposa falou: não, fique tranquilo, vamos cultuar. Irmão, nós estamos cultuando na sala, e eu me lembro muito bem, irmãos, que antes de nós orarmos, começamos a cantar o corinho. E quando nós começamos a cantar o corinho, nós abrimos um barulho no quarto. Quando abriu a porta para ver se ela estava acontecendo, ele tinha caído demoniado dentro do quarto. E aí nós expulsamos aquele demônio, e quando ele ficou liberto, já não era mais o mesmo, já era outro totalmente diferente. Era aquele demônio que estava ali, que fazia, que batia na esposa. Enfim, são histórias assim, de testemunhos que a gente vai ouvindo, que nós vamos entendendo que o Senhor está conosco nessa obra. E precisamos ensinar, né, a importância da escola dominical. Eu mostrei aqui essa história, né, essas revistas de cada ano, cada semestre. Isso é história. É história de uma igreja séria, de uma igreja comprometida, né, com a palavra. Quando eu falo de uma igreja comprometida com a palavra, eu estou falando de nós, que nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a nossa história. Nós não viemos do nada, nós viemos de um projeto de Deus, um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu me lembro de dois moços que se desviaram da igreja, dois jovens. Eles se desviaram e
e eles eram vizinhos, né? E um belo dia eles se desentenderam lá, alguma coisa aconteceu com eles lá, se desentenderam as esposas, uma desentendeu com a outra, e os maridos vieram e começaram a discutir, e de repente surgiu uma briga, eles começaram a brigar no meio da rua, dois moços, e de repente eles estavam brigando, e no meio, parece que no meio da briga, eles perceberam a besteira que eles estavam fazendo, e no meio da briga eles foram tomados, irmãos, por um poder tão grande que eles se abraçaram, que eles pararam de se esbofetear um ao outro, eles se abraçaram, começaram a chorar, foram renovados, começaram a falar em outra língua, os dois, falando em línguas estranhas, bem na rua. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a graça de Deus derramada sobre a igreja. Precisamos estar compromissados com essa igreja. E a escola dominical, ela é instrumento de ensino. Como eu falei aqui, irmão, não seja um crente só de oração. Muita oração, bênção de Deus. Mas muita oração sem conhecimento nos leva para o fanatismo. Muito conhecimento sem oração nos tornamos secularizados, nos tornamos mundanos, nos tornamos materialistas. Então, vamos lá, oração e conhecimento, oração e palavra de Deus, amém? Tome a tua Bíblia, fique com ela, leve ela para o trabalho se possível for, estude ela, guarde ela no teu coração, né? Não é só também ter a Bíblia, não é tê-la guardada na mente, no coração. Como diz o Salmo 1, medita nela dia e de noite, meditando nela, para o teu crescimento espiritual. Então que Deus possa te abençoar. Nós somos continuadores dessa história, irmãos. Nós somos continuadores. Homens sofreram por causa dessa obra, homens morreram por causa dessa obra. Você falou ali do pastor Edemilson Cabral dos Santos, o pastor Alvo falou, 3 meses depois da igreja ser inaugurada em 67, ele estava indo para Petrópolis, para um culto de oração, e no meio do caminho, o carro dele despencou lá na serra de Petrópolis, e ele morreu. Muitos homens morreram por amor a essa obra, muitos homens deram seu sangue por amor a essa obra, e nós somos os continuadores dessa obra, e não é só oração, mas também o ensino, o conhecimento da palavra. Mas para você ensinar, você tem que conhecer a palavra, amém? Então nós estamos assim, nesse propósito de dar continuidade a esta obra. Quarta-feira, irmãos, estará conosco aqui o pastor Arthur, e ele estará falando para nós sobre doenças emocionais, problemas emocionais. Quantas pessoas, irmãos, que estão orando, estão lendo Bíblia, estão louvando na igreja, estão trabalhando na igreja, mas emocionalmente estão doentes, estão traumatizados por alguma coisa, estão decepcionados com alguma coisa, estão brigados com alguma coisa, estão em guerras interiores, porque emocionalmente nós estamos equilibrados. E nós vamos na quarta-feira aqui estudar isso, vamos buscar isso aqui, vamos buscar curas para as nossas doenças emocionais. Sabe como é que você vê uma pessoa emocionalmente doente? Chora por nada, sorri por nada, toma atitude, às vezes, atitudes precipitadas. Isso é o que? É um desnível emocional. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer cura emocional. Você tem alguém que nos cura emocionalmente? Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Ah, mas o psicólogo, o psiquiatra, tudo bem, isso aí é importante. Mas o maior psicólogo que eu conheço chama-se o Espírito Santo de Deus. Amém? A depressão, quanta gente com depressão, quanta gente depressiva, oprimida. Mas nós temos na palavra de Deus o remédio para a cura emocional. Amém? Que Deus possa nos abençoar e possa nos dar uma noite abençoada. Vou colocar de pé. Eu quero agradecer ao pastor Álvaro. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer para ele aí, aproveitar e perguntar. Antes de nós orarmos, tem alguma pergunta? Não? Amém. Coloque a mão no teu coração, então vamos agradecer.